Bem, pessoal do primeiro ano, boa tarde a todos vocês. Bom, aqui nós faremos então a primeira aula de História do segundo bimestre, tá? Então aí na sequência a gente vai ter uma atividade, faça essa atividade aí com todo carinho, dedicação. Essa aula, nós vamos encerrar as discussões, os debates sobre a Grécia Antiga, né? Então, nessa aula nós vamos falar aí sobre a cultura e a influência dos gregos sobre nós, que dura até os dias atuais. Então, olhem só, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação. Tá aqui. Espero aí que vocês curtam essa aula. Por favor, se vocês tiverem qualquer sugestão, qualquer dúvida, o professor está à disposição, tá? Então, o nosso canal aí de conversa acaba sendo o e-mail, né? Então, os alunos que têm me escrito, eu respondo imediatamente, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer reclamação, só não dinheiro emprestado, mas se tiver qualquer sugestão, o professor está à disposição. Então, olhem só, galerinha, nós vamos falar sobre a civilização grega e as influências que os gregos, os antigos gregos, largaram aí pelo mundo, né? Então, sobre a cultura do período, né? Falando mais especificamente sobre casamento na Grécia. Então, a cultura, cultura grega, ela tinha, sobretudo, a figura do homem no centro de todas as coisas. Então, as mulheres, elas acabavam desempenhando uma característica secundária na sociedade grega. Então, o homem, ele era o centro de poder, o homem era o centro de comando, era o homem que era o centro do saber, né, da ciência, enfim. O homem, então, ele se casava, em média, aí, com 30 anos de idade. Ele era o chefe da família, né? E ele realizava os trabalhos considerados trabalhos exteriores, trabalhos externos às casas gregas, né? Então, a agricultura, a criação de animais, a própria participação política, né? Tudo isso era direcionado aí e executado pelos homens. Já as mulheres, elas eram responsáveis pelos trabalhos internos, os trabalhos interiores aos cômodos das casas. Então, a mulher, ela desde muito cedo, ela era criada, educada para cuidar da casa, para cozinhar, para tecer, educar as crianças. E a mulher, ela desempenhava justamente uma relação de subordinação em relação ao homem. Na infância, quando criança, ela respondia ao pai ou ao irmão. Quando casada, ao marido, né? Então, por exemplo, professor, mas em casos de mulheres viúvas, o irmão mais velho, o sogro, ou até mesmo vizinhos. Então, toda mulher, ela tinha que ser assistida por um homem. Era rara, às vezes, que as mulheres saíam às ruas. E quando as mulheres saíam, elas sempre tinham, né, que serem acompanhadas pela figura masculina. Ou pelo marido, ou pelo pai, ou pelo filho, né? Então, claramente a mulher ela desempenhava aí uma relação de profunda subordinação em relação aos homens. Ainda falando um pouco sobre cultura, no que baseava, né, primeiro a economia dos antigos gregos, né? Bom, a economia dos gregos estava baseada fundamentalmente na produção agrícola. Eles eram exímios produtores de azeite, né? Então, a produção aí das videiras, né? Para produzir azeite, e também a produção de vinho, né? Então, agradeça. Se você está regando aí a sua salada com azeite, ou se você vai tomar um vinho,
agradeçam aos gregos, tá? Que foram eles que inventaram essa tecnologia maravilhosa. Então, os gregos, eles eram basicamente uma economia agrícola, eles cultivavam a gastronomia como algo realmente fundamental, certo? Só um minuto, gente. Desculpem, pessoal, é que eu estou fazendo arroz aqui do almoço. Mas olha, os gregos, galera, eles cultuavam aí a gastronomia como algo central, né? Era muito importante, né? Você se comer à mesa, enfim. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão da alimentação do ponto de vista filosófico e político. Mas olha, então os gregos eles se alimentavam, né? De azeite, eles se alimentavam de uvas, se alimentavam aí de vinho, né? O vinho era uma bebida muito consumida, né? Pelos gregos, peixes e frutos do mar, porque nós estamos falando de uma região que é banhada pelo oceano, pelo mar Mediterrâneo, frutas, hortaliças, ervas. Então, a alimentação grega era uma alimentação muito balanceada. Né? Hoje tem aí até nutricionistas que indicam a nutrição mediterrânea. Essa nutrição mediterrânea, ela vem aqui dos antigos gregos, tá? Então, olha, o vinho era consumido diariamente, né? No almoço, eles tinham um café da manhã, um almoço e um jantar como alimentações fundamentais, né? Então, o vinho no almoço e no jantar era muito consumido. E o vinho também era consumido em rituais religiosos. Então, falando aqui sobre a alimentação, né? Os gregos vão criar aí os eventos conhecidos como banquetes. O que eram os banquetes? Os banquetes eram jantares organizados pela elite, né, grega, onde participavam somente homens, certo? E os banquetes, eles eram divididos em duas fases, o deipnon e o simpósio. O deipnon era o momento em que eles, de fato, comeriam. Então, eles comeriam o jantar, o prato principal, né? Peixes, frutos do mar. O simpósion, e a palavra simpósio hoje é utilizada para simpósio, palestras, é o momento em que, essa segunda fase, era o momento em que eles consumiriam muito vinho, certo? Eles ficariam recostados nessa espécie de divã, e aqui nós teríamos um momento em que os homens apresentariam, né, poesia, apresentações musicais, divagações filosóficas. Então, a filosofia ela vai surgir nesse contexto dos jantares e também tratados políticos, né? Então, galera, os banquetes eles eram realizados principalmente à noite, né? No jantar, como sendo um momento aí de sociabilidade, sobretudo entre os homens que faziam parte aí, então, da elite, né? E a religião? A religião era uma religião politeísta, portanto, eles acreditavam em vários deuses, né? Só um minutinho, gente. Enquanto vocês... só um minuto, galera. Desculpem, pessoal, perdão. São as contradições aí de aulas online, né? Mas, olha, é um conjunto de 12 deuses fundamentais, né? Então, a religião é o que nós conhecemos, a religião grega é o que nós conhecemos hoje como a mitologia grega, né? Que está aí nos filmes, que está nos livros, nas séries de TV. Então, eles acreditavam em vários deuses, mas existiam 12 deuses fundamentais. Esses 12 deuses
esses 12 deuses, eles tinham características físicas semelhantes a dos seres humanos. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, Zeus. Então, tem uma característica física, como a de um homem. Hera, que era esposa de Zeus. Ares, né, que é o deus da guerra. Afrodite, que era a deusa do amor. Todos esses deuses, eles eram representados como sendo homens e mulheres. Além disso, galera, existia então um templo dedicado aí aos deuses que se chama Panteão, ou seja, a morada de todos os deuses. Para cada deus, nós tínhamos aí um templo dedicado, né? Um templo que dedicava culto, oferecimentos, né? Sacrifícios, né? Sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, né? Dedicados aí, então, a todos esses deuses. Aqui eu trouxe para vocês, né? Os deuses. Zeus era considerado, então, um deus fundamental. O deus do trovão, o deus que tinha a responsabilidade de controle sobre o mundo. A esposa de Zeus era Hera, né? A mulher de Zeus e a deusa aí do Olimpo, que é a morada dos deuses. Atena, filha de Zeus e patrona das artes, patrona da ciência, né? Então, a arte e a ciência era algo cultuado, né, pelos antigos gregos. Apolo, deus da luz. Artemis, deusa da caça. Então, sempre que homens de tribos, né, empobrecidas saíam para caçar, eles faziam, né, oração e oferecimentos à deusa da caça, Artemis. Hermes, o deus mensageiro dos mortos, né? O deus mensageiro e protetor dos negócios, do comércio. Dionísio, o deus do vinho. Deméter, a deusa das colheitas, a deusa da fertilidade da terra. Poseidon, deus dos mares. Então, sempre que existia alguma guerra naval ou alguma viagem para ser trilhada, eles carregavam amuletos, né, de Poseidon, beijavam esses amuletos antes de embarcarem aí nas embarcações. Afrodite, a deusa do amor. Hefaisto, deus do fogo. E Ares, o deus da guerra, certo? E aí, galerinha, olhem só. Aqui nós temos uma das principais heranças, uma das principais, tá? Não é a única, mas é uma das principais heranças dos antigos gregos, que são as Olimpíadas. Então, quem vai criar os Jogos Olímpicos será, então, os antigos gregos. E era uma festa, né? Uma festa no mundo grego, pessoas, esportistas, vindos de todos os cantos do mundo grego, iam para até a cidade chamada Olímpia, certo? Onde tinha lá o Monte Olimpo, né? Então, as festas, o festival, ele era um festival religioso de caráter pan-helênico em homenagem ao Zeus, ao deus Zeus. Ele era realizado, olhem só, destaquei aqui para vocês, a cada 4 anos, como é feito hoje. Atletas de diversas cidades e estados, homens livres e gregos, se dirigiam, então, para disputar, né, as diferentes modalidades esportivas. Local dos jogos, a cidade de Olímpia. Por que Olímpia? Porque você tem o Monte Olimpo, que para a cultura grega era onde os deuses viviam, né? E existia uma trégua chamada Equeixeira. O que é essa trégua? O que a palavra Equeixeira quer dizer? Aperto de mãos. Isso significava o quê? Em época de Jogos Olímpicos, a guerra era proibida, não se podia realizar guerras. Então, todos aqueles homens, aqueles atletas que iam até a Olímpia, né, a cidade olímpica, né, eles não poderiam carregar, transportar armas. Por quê? Estávamos no período aí do aperto de mãos.
Vamos deixar as nossas animosidades, as nossas inimizades de lado e vamos festejar, vamos disputar as modalidades esportivas sem violência. Os primeiros Jogos Olímpicos serão realizados, então, no século 8 antes de Cristo, né? Então, nós estamos falando aí de mais ou menos 701 em diante. Quais eram as modalidades, galera? Corrida, pentatlo, que é corrida, arremesso de disco, salto, lançamento de dados, luta, corridas de bigas, quadribigas, entre outros. Hoje, nós temos uma diversidade enorme de modalidades esportivas. Naquela época, nós tínhamos apenas essas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o menino Ney, né? Jogando futebol na Olimpíada do Brasil 2016, se eu não me engano. E aí, galera, qual que era a premiação? Uma coroa de louros. Ponto. Não existia essa do atleta vitorioso receber volumosos recursos em dinheiro. Não. Era na verdade algo muito mais glorioso, a fama, né? Isso era, na verdade, o maior benefício que se tinha de vencer aí nos Jogos Olímpicos. E encerrando aqui, gente, outras influências gregas, né? Então, nós temos a criação da filosofia, né? Então, amor, sofia, sabedoria, amor à sabedoria, a escultura, né? A paixão por esculpir, a música foi algo muito trabalhado e que nos influencia até hoje, a arquitetura, né? Então, a arquitetura, essas vigas arredondadas que nós observamos, por exemplo, nas bibliotecas, prédios antigos, é uma influência grega. Os esportes, né? O teatro é uma criação grega. Então, se você curte novela, se você curte série, filme, agradeçam aos gregos. A política, né? Sobretudo a democracia. Se nós temos a possibilidade de votar hoje e decidir o curso aí da nossa cidade, isso se dá graças aos antigos gregos. A matemática, né? Então, eles vão aprimorar a matemática, a astronomia, e tudo isso nós temos ainda durando efeitos, né, ecoando nos dias atuais. É isso, galera. Gostaria de agradecer a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Desejo que todos estejam desfrutando de muita saúde, disposição e se cuidando, certo? Na próxima aula de história, nós vamos falar aí sobre os romanos, certo? Vamos iniciar o debate sobre a antiga Roma. Um beijo no coração de vocês. Até mais. Obrigado, gente. Tchau.